Como está você? Tudo bom? Oi, bom dia, Mauro. Bom dia a todos que acompanham o Fórum Café. Cá estamos, firme e forte. Eu sempre menciono você, sempre digo, Valério Arcari já nos avisou mais de uma vez. O maior erro da esquerda nos últimos anos foi subestimar Bolsonaro e extrema-direita. Então, gente, cuidado, cuidado. E tá aí, né? Nós tivemos a semana passada, talvez a pior semana do ponto de vista político do governo Lula, que se aproxima dos 100 dias. Esta semana é uma semana em que a gente espera ver a recuperação da saúde física do presidente Lula e talvez mental, né, por causa do estresse que tem sido a vida dele esses tempos, e da saúde política do seu governo. Mas aí Bolsonaro está voltando na quinta. Sexta tem aí as comemorações dos fascistas em relação ao golpe de 64. O Moro saiu da tumba, ressuscitado pelo Lula, voltou a ser um personagem político de algum relevo no cenário. Enfim, que balanço você faz desse momento político que a gente está vivendo, Valéria? Pois é, Mauro. Semana terribles, né? Semana terribles. Um dia de cada vez. Bom, eu creio que nós podemos dizer que duas notas breves. Bom, primeira nota, evidentemente, é aquela que remete uma positiva e uma negativa. Vou começar pela negativa para depois ir para o que podemos chamar o elemento positivo. A nota negativa, evidentemente, é o fato de que, na semana passada, como expressão de uma luta política e social que se desenvolveu na superestrutura, na luta entre as instituições, né? Política é conflito, política é antagonismo, política é disputa, política não é... O mundo da política não é um mundo onde os homens e as mulheres, as pessoas de bom coração, ouvem argumentos e procuram a melhor solução técnica e imparcial que vai beneficiar os interesses de todos. Infelizmente, esse mundo perfeito, esse mundo ideal não existe. A política é conflito, é antagonismo. Nós, quando olhamos para a realidade, fazemos análise, o que nós fazemos é separar a parte do todo e tentar interpretar quais são os interesses de classe, quais são os grupos sociais, quais são as frações de classe, quais são os segmentos da sociedade que serão beneficiados por tal medida ou aquela medida. Não há soluções técnicas que sejam boas para todos. Isso não é possível. Toda medida ela favorece alguns e contraria outros. Então, nós podemos dizer que nestes primeiros 100 dias, uma das questões centrais é saber se a classe dominante brasileira, o seu núcleo duro, que são os grandes capitalistas, que se apropriaram do Banco Central como uma agência de defesa dos seus interesses de acumulação. E isso significa que o Banco Central brasileiro, a pretexto de combater a inflação, oferece a remuneração nos títulos públicos mais elevada do mundo, mesmo considerando a inflação brasileira, no patamar que está. A grande disputa é saber se, na quebra de braço entre o governo Lula e o Banco Central, os interesses desta minoria que concentra renda e poder seriam preservados ou não. E, portanto, havia, evidentemente, importância estratégica no desenlace da decisão do Banco Central. O Banco Central continua sobre a gestão do Roberto Campos Neto, que pertence à extrema-direita, que é um agente do mercado financeiro e que é organicamente associado aos interesses dos grandes capitalistas, e ele preservou uma taxa de juros estratosférica, ainda por cima anunciou que, se for necessário, vai aumentar a taxa de juros. Então, este é um primeiro conflito fundamental, e neste conflito o governo Lula foi derrotado.
E, evidentemente, esse desenlace foi negativo. E isto tem impacto, ou seja, as derrotas elas nos deixam contrariados, nos deixam desgastados. Na sequência, eu acho que não é injusto dizer que o Lula se precipitou numa declaração desnecessária, fazendo uma acusação contra o Moro, em função da operação da Polícia Federal, que, digamos, nós não precisávamos disso. Quer dizer, naquele momento foi a abertura de um conflito, de uma área de conflito, uma nova zona de conflito desnecessária. Então foi uma semana negativa. Evidentemente, isto coloca um problema, que é fundamentalmente saber como vai prosseguir a luta. Há uma questão de fundo. A questão de fundo foi a votação da autonomia do Banco Central, que é uma aberração, né? É uma anomalia, é uma perda de soberania democrática, ou seja, é a blindagem de uma instituição contra a vontade popular. E isso, evidentemente, está tendo consequências. E vai ter consequências durante este ano. Ou seja, a menos que o Campos Neto seja demitido, e o único caminho que está aberto nessa via é o Senado, né? É o Senado, é uma pressão política e social tão grande que abra um caminho para que haja uma decisão do Senado nessa direção. Enquanto ele se mantiver com o controle da política monetária, nós temos uma distorção completa, que é que o governo eleito não pode governar. Uhum. Então, como você dizia, as discussões técnicas econômicas podem ser um pouco hipnóticas para a maioria das pessoas, né? Entramos em estado alterado de consciência quando ouvirmos os economistas falarem um dialeto, que é uma ostentação de poder. Quando alguém fala num idioma que é incompreensível, é ostentação de poder. Eu me lembro quando eu entrei na universidade, Mauro, há décadas atrás, há meio século atrás, para ser mais justo, eu me lembro de assistir algumas aulas de professores que eu ficava me interrogando: que língua será que ele está falando? Porque era um outro idioma. Era literalmente um outro idioma, né? E depois eu aprendi a falar esse dialeto só de sacanagem. Eu sou capaz de falar. Você me dá em um tema qualquer e eu falo 3 minutos sobre o tema, sem que seja absolutamente... Ninguém vai conseguir compreender o que eu estou falando. É uma habilidade técnica. É verdade, é absolutamente ostentação de poder. Absolutamente. Você põe um tema qualquer, sei lá, chuta aí um tema... 20 anos da guerra do Iraque. Te dou 2 minutos de ostentação de poder. No contexto da etapa da globalização, a guerra do Iraque precipitou uma clivagem transversal que exigiu da potência hegemônica uma iniciativa para subverter as relações de poder sobre o monopólio de uma commodity que era indispensável para a afirmação de um novo ciclo histórico de crescimento. Chega! Claro, aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, né, são um pouco mais de 8h30 da manhã, pensaram: bom, Valério, deste horário da manhã, tomou alguma substância alucinógena e está delirando. Então, ainda que as discussões econômicas sejam desta natureza, o fato é que, espremendo, indo ao suco, a questão de fundo é que a política monetária ou seja, a disposição do Banco Central de estimular consumo ou reprimir consumo, estimular investimento ou reprimir investimento, tem um impacto monumental nas sociedades contemporâneas sobre o nível de emprego, sobre o nível da atividade econômica.
é simplesmente um poder gigantesco, é um enorme poder. Quer dizer, existe um ilustre desconhecido da ampla maioria do povo brasileiro que tem um poder que lhe foi otorgado porque, numa decisão dramática, o Congresso Nacional estabeleceu a autonomia do Banco Central, prevendo a possibilidade de que algum dia a esquerda poderia de novo vencer as eleições. E agora nós temos este paradoxo que Lula foi eleito, mas não pode governar. Lula foi eleito. Em resumo, o balanço da semana é o seguinte: o Lula não foi eleito contra o Bolsonaro. Bolsonaro perdeu as eleições. Perdeu, mas o Campos Neto, que representa os mesmos interesses de classe que se concentravam nas mãos do Bolsonaro, continua com uma parte enorme do poder do Estado brasileiro, que é o controle sobre a política monetária. E não tem estratégia econômica e social que possa ser desenvolvida se o Banco Central sabota, se o Banco Central está contra. Simples. Então, um problema democrático fundamental, que é a autonomia do Banco Central, é a usurpação de poder. Usurpação. Campos Neto é um usurpador. E, portanto, não poderia continuar nem mais um dia à frente do Banco Central. E devia estar pensando em quais são os seus planos de férias. Entretanto, ele não só continua na presidência do Banco Central, como não tem pudores e acabou de anunciar que, se for preciso, eu vou aumentar ainda mais a taxa de juros. O que me importa que o Bolsonaro perdeu? Vocês não sabem quem é que manda no Brasil? Quem manda no Brasil são aqueles que controlam a riqueza. Então, nós temos uma situação esdrúxula que diante desta anomalia, que é que Lula vence as eleições, mas não pode exercer o seu mandato, porque não existe política econômica que não tenha harmonia com a política monetária. Não existe, não é possível. Por quê? Porque ele controla um canhão. O canhão é a taxa de juros do Banco Central em qualquer economia. Então o dono do canhão sentou em cima do canhão e disse: é meu, é meu, é meu, e eu faço o que eu quero. Então, tentando traduzir para uma linguagem mais no pé no chão, houve, evidentemente, um desenlace muito negativo a semana passada. Não fosse isso o bastante, o Lula pegou uma broncopneumonia. Não é uma questão secundária. Veja, a doença do presidente da República em qualquer lugar do mundo é um problema político. Em qualquer lugar do mundo. Mas quando você tem um presidente, como é o Lula, que exerceu 2 mandatos, que construiu uma vida que é uma epopeia, vamos dizer assim, porque é disso que se trata, e que tem a idade do Lula, é um homem idoso, e ele pega uma doença como a broncopneumonia, nós temos um problema de um tema de grande preocupação. Sim. Enorme preocupação, entre outras razões, pela fórmula com a qual foi construída a campanha eleitoral, porque quem está na vice-presidência é Alckmin, que representa outra classe social, representa outros interesses de classe. Era uma estratégia de cálculo consciente, havia um calculismo político, a ideia de colocar o Alckmin obedecia a uma premissa que era necessário sinalizar para um setor da classe dominante digamos, um certo compromisso, né? Qual era o limite das transformações possíveis no Brasil para poder derrotar o Bolsonaro. Essa era, digamos, o cálculo político. Eu não fui a favor, eu fui contra, como você sabe, mas eu compreendo que há uma racionalidade, mas ela nos deixa sempre diante de uma inquietação gigantesca pelo papel que o Lula cumpre dentro do governo, cumpre dentro da situação política nacional. Aparentemente, as informações são tranquilizadoras, ou seja, Lula está medicado, é natural que demore alguns dias. Eu já tive broncopneumonia muitas vezes, infelizmente, desde muito jovem. Eu tive umas 5 broncopneumonias, sei do que se trata. É uma infecção
de risco, né? Não é. E na medida que a idade avança, evidentemente, a capacidade imunológica do corpo, mesmo quando está muito bem medicado com antibióticos, né, que é disso que se trata, a solução. Felizmente, a humanidade desenvolveu os antibióticos, que é o que salva vidas. E oxalá a recuperação do Lula seja a mais breve possível, mas foi uma nota terrível, digamos, é um episódio da última semana. Então, temos o Banco Central, temos a doença do Lula, positivo. Daqui a pouquinho, inclusive, quem vai estar aqui com a gente é o Dr. Marcos Caseiro, que é infectologista, por sinal, né? E que vai trazer bastidores, e acho que tem uma conversa, como que você falou, né? Doença de presidente da República não é um problema pessoal, é um problema político nacional, em qualquer país do mundo, e no Brasil agora, com a luta de classes do jeito que anda, mais relevante ainda, né? Você ia falar agora dos fatos políticos, dos fatos positivos, é isso? Sim, não, eu tinha visto, o Caseiro vem agora aqui já na sequência, muito bem, achei ótima agenda, boa agenda. Tanto mais que, e também ao fato de que temos aproximam-se os 100 dias e Bolsonaro volta ao país no dia 30, agora quinta-feira. Não, há um fato positivo que eu creio que merece destaque. Eu acho que está associado ao que aconteceu ao longo desses primeiros 100 dias, que eu diria, inclusive, 2 fatos positivos. O primeiro é que a operação do Ministério do Trabalho de combate ao trabalho em condições análogas à escravidão se transformou nos eixos de estruturação da intervenção do governo Lula, e nós estamos tendo intervenções dos auditores do Ministério do Trabalho, uma atrás das outras, o que permite que o país possa concluir qual foi o significado da reforma trabalhista. Ou seja, nós não podemos ter uma visão superficial do que é a realidade brasileira. Veja, o Brasil é um país que tem uma peculiaridade, também eu diria uma anomalia, com a qual nós nos adaptamos, porque é parte da realidade que a mente humana se acostuma à realidade na qual está. Qual é a peculiaridade, a anomalia? A anomalia é que nós temos, sobre uma população economicamente ativa de 110 milhões, nós temos hoje 33, 34 milhões de carteiras de trabalho. E isso é menos da metade da população economicamente ativa. O que significa que nós temos, no mínimo, 40 milhões de pessoas por baixo que trabalham. Nós sabemos que aproximadamente 10 milhões destes 40 têm patrão, mas não têm carteira. Há 25 milhões que trabalham por conta própria. Mas nós temos, em função da reforma trabalhista, uma expansão da superexploração do trabalho em condições análogas à escravidão, ou seja, condições que são escravistas. Nós temos uma perversão que foi favorecida pela reforma trabalhista, que é que em diferentes nichos da economia, nós já sabíamos que existia na mineração, nós já sabíamos que existia no agronegócio, nós já sabíamos que existia no trabalho doméstico. Depois ficamos sabendo que agora, no mundo da produção de vinhos do Rio Grande do Sul, havia condições análogas à escravidão. E agora ficamos sabendo que na preparação de shows, como foi o Lollapalooza em São Paulo, havia trabalhadores aqui na cidade de São Paulo em condições análogas à escravidão. Quer dizer, é meio crônico. Veja, Mauro, no Lollapalooza, que é na cidade de São Paulo, que é um concerto ao qual vão dezenas de milhares de pessoas. O Brasil entrou num circuito internacional de grandes concertos da música pop, da música do rock, e na montagem da construção do palco, da organização do espaço para o concerto, havia escravos modernos. Então, há um segundo elemento, que é que o Estado brasileiro, por iniciativa dos auditores do Ministério do Trabalho e por muita pressão política e social, ele começou a agir para combater todas as
deformações monstruosas. Veja, nós não podemos usar assistir episódios como este. Trabalhadores resgatados de condições análogas à escravidão. Significa o quê? Trabalho cativo. Significa trabalho em cativeiro. Significa que a pessoa foi expropriada de uma dignidade elementar da vida, do direito à vida, que é ter o domínio sobre si mesmo. Valério, e tem algo importante, né? O que você falou. Acho que é uma das ações mais positivas do governo Lula. A gente está tendo aí 2 a 3 ações contra o trabalho análogo à escravidão por semana, praticamente. Né? Os trabalhadores e trabalhadoras sendo libertados às centenas nas últimas semanas. Por quê? Porque o governo Bolsonaro paralisou tudo, né? O governo Bolsonaro, na verdade, promoveu o trabalho escravo, né? Isso é importante que se diga, né? E aí, assim, o Silvio Almeida está tentando reativar o ministro dos Direitos Humanos, gente, desde 1988, vou repetir, 1988, na Constituinte, foi colocado o artigo 243 da Constituição, que é: quem for pego com trabalho análogo à escravidão tem suas terras desapropriadas pelo governo. Não está regulamentado até hoje. Então, esses sujeitos lá, esses bandidos lá das vinícolas gaúchas, estão lá, vão continuar com as terras deles. E quer saber? Tem trabalhador que já havia sido escravizado nesse mesmo esquema, nos mesmos lugares, nas mesmas vinícolas, 3, 4 anos atrás. Ou seja, dá para prever que daqui a um tempinho não vai expropriar as terras, vai voltar a ter a mesma condição de trabalho. Incrível, incrível. Exatamente. Quer dizer, nós tínhamos tido uma intervenção de emergência em Roraima diante da crise humanitária dos Yanomami, que comoveu a nação e teve repercussão mundial, e agora nós temos este movimento que tem enorme importância porque permite uma ofensiva política. Por que tem tanta importância? Porque, veja, os fatos da política eles têm um peso próprio em si, mas o mais importante é quando um conflito político ilumina a consciência de dezenas de milhões de pessoas de que há uma situação intolerável e que é necessário agir. E que é necessário agir de forma imediata. Este é o papel educativo da ação política. Porque, em condições normais, as pessoas acordam, vão para o trabalho, que nas grandes cidades brasileiras é geralmente uma saga, é uma epopeia, é uma aventura. Depois tem que trabalhar o dia inteiro, depois tem que sair do trabalho, tem que fazer compras, tem que preparar as refeições, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar dos idosos, tem que cuidar da sua higiene, tem que dormir. Esta rotina consome todas as energias, ou esgotam quase todas as energias da imensa maioria do nosso povo. As pessoas estão exaustas. Então, isto porque são condições de superexploração, porque a vida nas grandes cidades se transformou num inferno, perdemos o direito às cidades. Mas isto posto, quando um acontecimento ele incide na consciência de dezenas de milhões como um relâmpago, né, como um raio que faz as pessoas parar por um minuto. Bom, eu creio que episódios como este eles têm este papel educativo, ou seja, para a redução de custos que foi favorecida pela reforma trabalhista, ou seja, nós estamos falando das derrotas acumuladas desde do golpe institucional 2016. A reforma trabalhista ela abriu o caminho para o salve-se quem puder, ou seja, ela, sob pretexto de facilitar a vida dos patrões das grandes empresas, mas também das médias e pequenas, para reduzir os seus custos, elas abriu a porteira e por onde passou o boi, passou a boiada para anular os direitos sindicais, trabalhistas, direitos humanos que consumiram séculos de luta para serem conquistados e retrocedemos a uma situação na qual uma parte mais vulnerável da classe trabalhadora brasileira
está vivendo em condições que são absolutamente intoleráveis. Então, o choque na consciência das pessoas tem muita importância porque permite a contraofensiva política, porque, em última análise, nós temos que unir os pontos. Unir os pontos, Mauro Lopes, é dizer o seguinte: há uma relação invisível, profunda, entre o Campos Neto e as condições de trabalho análogo à escravidão. Por quê? Veja, vamos unir os pontos. O Campos Neto está convencido que é necessário uma política de contração econômica, é necessário desacelerar a vida econômica e social, significa reprimir o consumo das pessoas, diminuir a demanda, desaconselhar investimento para conter a inflação, porque, enfim, a inflação é uma maldição bíblica, e depois da inflação vão chegar os gafanhotos, o céu vai ficar escuro, né? Os filhos dos corintianos vão nascer todos palmeirenses. Então, é a maldição bíblica. Ai de nós, se não houver redução da inflação, tem que destruir tudo que for necessário para ter a redução da inflação. Muito bem. Por que trabalhadores saíram da Bahia e foram trabalhar em condições de escravos nas vinícolas do Rio Grande do Sul? Porque não há trabalho. E por que não há trabalho? Porque o Brasil está andando de lado. Então, há um fio invisível entre reforma trabalhista, condições de trabalho análoga à escravidão, e política e autonomia do Banco Central que garante para os grandes capitalistas engordar deitado. Para aqueles que nos ouvem, é engordar deitado. 13,75, que significa que é 5% de acumulação do capital, acima da inflação do Brasil. E anulando uma parte da pressão da inflação média do mercado mundial, isso só se consegue no Brasil. 5% é uma margem de acumulação, é uma velocidade de rotação da acumulação de capital que, evidentemente, premia a usura. É disso que se trata. Na Idade Média era crime a usura. A Idade Média era crime a usura. Legalizamos a usura, que é o engordar deitado. E, evidentemente, depois as sequelas são trabalhadores liberados pelo Ministério do Trabalho em condições análogas à escravidão. Então, a semana passada, a gente tem que unir os pontos, e eu acho que é uma nota positiva. Começou também, tivemos a resposta das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, porque saíram às ruas pela primeira vez este ano, depois do 9 de janeiro, justamente para exigir a demissão do Campos Neto, Banco Central. Foram atos simbólicos nas cidades, mas foi o esquentar dos tambores, né? Nós temos também uma outra notícia positiva, é que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação do Brasil realizou um enorme evento com mais de 1.000 delegados representando sindicatos de professores do país todo, e marcaram para o dia 27 de abril um dia de greve nacional pela revogação da reforma do ensino médio. Foi um evento extraordinário, foi uma convocação de emergência da CNTE, e 27 de abril está logo ali, e, evidentemente, é tão insustentável a reforma do ensino médio que a própria imprensa comercial, a mídia burguesa, começou a fazer reportagens que não são somente colocar o tapete vermelho para o que foi a reforma do ensino médio, começa a apresentar, com algumas boas reportagens, a catástrofe do que está acontecendo nas escolas públicas de todo o país, porque os itinerários alternativos, evidentemente, são uma fraude. São uma... Essa convocação, Valéria, me parece ter uma relevância maior do que a aparência, porque é o primeiro momento de mobilização, de tentativa de mobilização popular, essa greve de abril, que coloca na rua a disputa interna no governo Lula, né? Porque a reforma do ensino médio é uma reforma protagonizada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, pelo Ministério da Educação do governo Lula. Então, é uma confrontação no interior do governo Lula, uma disputa pelo rumo, no caso da política educacional do governo Lula. Exatamente. Significa que
embora seja um governo liderado pelo PT, numa ampla coalizão com partidos que representam frações dos capitalistas brasileiros, a grande maioria das lideranças docentes, das lideranças dos professores, que se organizam na CNTE. Veja, os sindicatos professores no Brasil estão entre os sindicatos mais importantes. E é um fenômeno mundial. Se há uma categoria no mundo que teve, nos últimos 25 anos, Mauro, uma capacidade de iniciativa, um nível de tensão e mobilização que se destaca, são os sindicatos dos professores. Vale para o Brasil, vale para a Argentina, vale para o Chile, vale para os Estados Unidos. Greve dos professores, há uns 6 anos atrás, em Chicago. Eu me lembro de ver os vídeos, algo numa escala impressionante. Eu mesmo fiz uma mensagem para eles na época, dizendo: vocês estão fazendo uma greve usando a tática latino-americana. Estavam latino-americanizando as táticas de greve dos docentes nos Estados Unidos, em Chicago. O mesmo vale para a Europa. Então, nós estamos falando de sindicatos muito importantes. Nós estamos falando de mais de 2 milhões de professores no ensino básico no Brasil. 2 milhões! 2 milhões, pessoal, não é pouca coisa, não. 2 milhões é uma escala extraordinária. Quer dizer, um grande estádio no Brasil, como é o estádio do Palmeiras, ele, quando está lotado, são 40 mil pessoas. Então, nós estamos falando de 50 estádios do Palmeiras lotados. Isso nos dá a escala, a dimensão, a proporção do lugar que ocupa na sociedade brasileira, ocupam os professores do ensino básico, e eles estão realmente determinados. Há uma ira, há uma fúria acumulada. Isso produz clivagens políticas, que a grande maioria dos líderes destes sindicatos estão sob a influência do PT. E dentro desta disputa está embutido um tema de fundo, que é qual é o investimento que o Estado brasileiro vai fazer na educação pública. Ou seja, nós vamos fazer a revisão do Plano Nacional da Educação, está chegando a data dos 10 anos, e o tema fundamental é saber se nós vamos ou não alcançar os 10% do PIB de investimento na educação. Hoje nós temos um investimento público na educação no Brasil muito abaixo da média dos países vizinhos, dos países que compartilham com o Brasil um lugar semelhante de inserção no mercado mundial. Então, nós estamos falando de abaixo de 4% de investimento público na educação. É inferior no Brasil, o investimento em ensino é inferior ao investimento em educação. E temos um apartheid educacional, e significa que há um investimento privado na educação desproporcionalmente grande. Ou seja, o investimento em educação particular no Brasil, comparado com a Argentina, com o Uruguai, com o Chile, que são países que, digamos, faz sentido nós estabelecermos comparação, proporcionalmente muito maior. Ou seja, o Estado investe muito menos na escola pública. E as classes proprietárias e as camadas médias mais acomodadas investem proporcionalmente muito mais em educação privada. Então, esta distorção ela é uma das expressões da fratura histórica da sociedade brasileira. Ela como todas as nossas tragédias nacionais, ela só é possível de explicar num contexto histórico e evidentemente, a reforma do ensino médio, que teve o aplauso de todas as entidades empresariais da educação, ela respondia a uma necessidade fundamental, que era um deslocamento do que vinha sendo a dinâmica mais progressiva, um dos elementos mais progressivos das transformações do Brasil, pequenas reformas, né, acumulativas, mas uma dinâmica progressiva, que é que a escolaridade média estava subindo e o acesso das classes populares às universidades públicas estava aumentando pela expansão da rede pública. Então, Arcari, diga. Não, a gente vou embarcar o professor, mestre
Caseiro, Marcos Caseiro, para falar da saúde de Lula, mas desculpa te interromper, mas eu não posso encerrar a sua participação sem falar de um assunto. Diga. E é um assunto que eu sei. O que você pode fazer também é uma fala, que você falou de 3 minutos. Nesse caso, acho que dá para fazer uma fala de meia hora, assim que ninguém entenda nada, mas você vai fazer uma fala fácil para nós de 10 minutos. Você vai me perguntar sobre a provável vitória do Palmeiras no Campeonato Paulista? Não. Eu queria falar contigo sobre França. Muito bem. Sobre a situação francesa. Eu vou mostrar aqui um vídeo, realmente a França está em processo de rebelião, mas como tudo que é global é local, tudo que é local é global, ainda mais falando de 2 países que ocupam um lugar central no Ocidente, né, ou lugares centrais no Ocidente, Brasil e França, as cenas realmente são impressionantes. Opa, deixa eu botar aqui, né? São impressionantes, tanto as cenas da mobilização de massas na França, quanto a repressão movida pelo governo Macron, governo de centro-direita. E aí tá, então já faz, que estão aí praticamente um mês de mobilização na França. Semana passada foi uma semana de mobilizações intensíssimas e também de repressão intensíssima do governo Macron. E como eu falei, tudo que é global é local, tudo que é local é global e vice-versa. Já tem aqui, né, há uma avaliação, eu queria um olhar teu para essa questão da mobilização e do desfecho político dessa mobilização. Não, é importante dizer que o que o governo Macron está fazendo é reduzir em 2 anos a idade da aposentadoria, aumentar em 2 anos a idade da aposentadoria da França numa canetada, sem submeter, inclusive, ao parlamento. Agora, a gente tem a repercussão. Há muita gente na França que diz que essa ação do Macron vai jogar a França no colo da extrema-direita. Está aqui, ontem à noite, a Michelle Bolsonaro lá. Força aos manifestantes, né? O povo francês não aguenta mais o governo de esquerda. Macron está contra a parede, ou seja, tudo que acontece nesse planeta agora entra na lógica da disputa entre a esquerda e a extrema-direita também. Fala um pouco da França para nós e dos seus reflexos globais, né? Bom, eu tenho uma forte relação com a França. A família da minha mãe tem uma parte dela era francesa. Quando eu entrei na universidade, fui morar na casa da família em Paris, da família Montarroz. Então, fui educado em francês, então sou biparlante. E a história da França, portanto, teve muita importância. Acompanho em bases diárias a evolução da situação francesa. Duas notas breves. Primeira nota. Evidentemente, o governo Macron não é um governo de esquerda, o governo Macron é um governo de centro-direita, como você disse. A pauta da reforma das aposentadorias é uma pauta da extrema-direita. E veja, pode parecer que aumentar de 62 para 64 é uma pequena reforma, na verdade, é uma tática política. O objetivo é aumentar para 64, depois para 65, 66, 67, como já foi feito na Alemanha, como já foi feito no Reino Unido, como já foi feito no Estado espanhol, como já foi feito em Portugal. Então, a questão fundamental e essencial que está por trás disto é que os setores que controlam a economia capitalista dos países centrais decidiram se apropriar de um novo mercado, que é o mercado da poupança, podemos chamar aposentadoria privada, porque, evidentemente, uma parcela enorme da população não vai conseguir trabalhar até os 65, 66, 67 anos. Então, está uma luta dramática por direitos essenciais, que é o direito a ter uma velhice amparada. E isto comoveu a França, moveu as placas tectônicas da sociedade francesa. Existe uma amplíssima maioria. Quando você tem
80% da população contra a reforma e 22% apoiando a reforma. Significa que você teve um terremoto social, as placas tectônicas se moveram e, portanto, a base social, que há um ano atrás garantiu uma maioria eleitoral para o Macron, mudou. Mudou. Isso significa, evidentemente, que a esquerda sindical e popular está catalisando um movimento de repúdio que ameaça a estabilidade do regime. Os detalhes vocês já têm acompanhado pelas imprensas, certamente estão sabendo que o Macron e o governo Elisabeth Borne não pôde levar à votação a reforma na Assembleia da República, na Assembleia Nacional Francesa, porque não tinha maioria, e, portanto, a reforma foi imposta por decreto, que é uma deformação da Constituição Francesa de 58, quando de Gaulle deu um golpe de Estado. Portanto, é uma Constituição que foi elaborada no contexto de um golpe de Estado em 1958, no calor da Guerra Fria, e que se trata de uma aberração de tipo monárquica. Por isso, Macron está sendo denunciado como le petit roi, por causa do abuso de poder. Na sequência, uma moção de censura quase foi aprovada por uma diferença mínima de votos. O governo Elisabeth Borne sobreviveu, mas isso não foi o bastante para anular a disposição de luta, diminuir a confiança do movimento de massas em si mesmo e, portanto, as mobilizações, como o Mauro acabou de dizer para todos nós, elas se mantêm num patamar muito elevado. Nós estamos falando da passada quinta-feira, 800 mil pessoas em Paris. O próprio governo teve que reconhecer milhões de pessoas em todo o país, mas 800 mil pessoas em Paris é um terremoto político-social. Paris é uma cidade de 7 milhões de habitantes. E, portanto, quando falamos de Paris, nós estamos falando de uma cidade que tem um peso mais ou menos equivalente ao do Rio de Janeiro. Imaginem o que são 800 mil pessoas nas ruas no Rio de Janeiro. 800 mil. 11% da população. É uma escala monumental, pessoal. É algo inacreditável a dimensão da mobilização. Nós estamos falando da maior mobilização de massas desde maio de 68 na França. Desde maio de 68, muito superior a 95, que foi o último grande marco e que já está quase há 30 anos atrás. Portanto, o intervalo de uma geração. Aqueles que nasceram em 95 agora estão chegando próximo dos 30 anos e estão já, portanto, adultos. Portanto, é histórico, é colossal, é de máxima importância o que está em discussão, porque se trata da disputa decisiva para saber se os direitos conquistados pela geração do pós-guerra, aquela que chegou à vida adulta depois da derrota do nazifascismo, vão permanecer ou vão ser aniquilados. Isto tem enorme importância para os países periféricos e semiperiféricos, porque se eles destroem todos estes direitos, e nós estamos falando deles aqui, nós estamos falando do grande capital financeiro. Num país como a França, que é digamos, a trincheira do movimento operário popular europeu, né? É a classe trabalhadora que alcançou um nível de organização de consciência mais elevado no continente europeu. Imagine o que vão fazer na América do Sul depois disso. O que os capitalistas vão ambicionar, qual vai ser a agenda, qual vai ser a pauta que eles vão apresentar nos países latino-americanos. Bom, neste contexto, agora o tema da extrema-direita. Extrema-direita é um perigo real no Brasil e no mundo. E quero deixar isso absolutamente claro. É evidentemente uma operação de demagogia fascistoide o fato da Marine Le Pen estar contra a reforma das aposentadorias. A extrema-direita no mundo de hoje é uma extrema-direita liberal, ou seja, é uma extrema-direita que está a favor de retirar o Estado de toda a esfera do conflito social e deixar a luta de classe na sociedade civil virar selva, virar floresta, virar o devorem-se uns aos outros, o homem lobo do homem, que triunfe aqueles que vão sobreviver. Essa é a política da extrema-direita. Menos Estados, menos impostos, menos direitos. Ou nós esquecemos do discurso do Bolsonaro. Vocês, trabalhadores, têm que decidir. Vocês querem direitos ou querem empregos? Não foi isso que o Bolsonaro falou quantas vezes?
A vida dos patrões no Brasil virou um inferno porque depois do fim da ditadura todo mundo tem direito demais. Não pode ser patrão no Brasil, está um inferno. Como assim? No Brasil, os patrões são infelizes e os trabalhadores vivem no mundo do leite e do mel. Em que universo paralelo de loucura é que tem alguma correspondência com a realidade? Então, a extrema-direita, evidentemente, está se posicionando na França de forma demagógica, porque ela foi para o segundo... O Rassemblement National foi para o segundo turno contra o Macron, que só foi eleito porque uma parte enorme do eleitorado de esquerda, para evitar Marine Le Pen, votou colocando a mão no nariz, fechando os olhos e amaldiçoando-se a si próprio, teve que votar no Macron. Mas o outro fato extraordinário é o crescimento do Mélenchon, né? Neste contexto. Mélenchon, ou seja, a principal força, chama-se France Insubmisse, ou seja, França insubmissa. Ela também aumenta a sua influência. As intervenções do Mélenchon nestas mobilizações têm tido uma repercussão imensa. E é luta de classes, ou seja, há uma tendência à polarização. O espaço do centro-direita, que é o espaço ainda ocupado pelo Macron, ele está se esvaziando, está encolhendo, e a sociedade está sendo polarizada pela esquerda, Mélenchon de um lado e Marine Le Pen do outro. Vai se medir forças, é inevitável, e o Macron, com esta reforma, está abrindo o caminho para que as camadas, as pequenas frações, as frações burguesas que ainda não estão apoiando Marine Le Pen, com medo de Mélenchon, acabam se deslocando para o apoio aos fascistas. Um pouco como terminou acontecendo no Brasil, vamos dizer as coisas como são. Em 2018, na hora do vamos ver entre Bolsonaro e Haddad, a maioria esmagadora da classe dominante brasileira deslocou e votou Bolsonaro. Votou. Depois, durante a pandemia, foi se deslocando e rompendo. Mas em 2018, apoiaram Bolsonaro. E não foi só a burguesia. Foi uma parte da inteligência da sociedade, foi a maioria das camadas médias. Você estava lembrando agora há pouco a Miriam Leitão, que foi a favor de votar Bolsonaro, sob o pretexto que o Bolsonaro garantia que o Paulo Guedes ia fazer as reformas liberais que iriam dar o choque de capitalismo de que o Brasil precisava. Valéria, é uma situação dramática e paradoxal e, ao mesmo tempo, empolgante analisá-la, que assim, o centro morreu. Pelo menos nesta quadra histórica, o centro morreu, está liquidado. A vitória do Macron lá foi apenas uma postergação da agonia da centro-direita na França. Vai perder a eleição. Não, será decidida entre a extrema-direita e a esquerda francesa. Aí, qual tem sido a estratégia do centro, aqui no Brasil, inclusive? É grudar nas forças políticas que são relevantes, a extrema-direita e a esquerda, para tentar, no bastidor e com base no poder do dinheiro e dessa política que eles estão acostumados a fazer desde sempre, influenciar, trazer para a sua esfera um governo de extrema-direita, o Bolsonaro, ou o governo Lula. Claro. O risco para o governo Lula é ceder a essa tentação, que é hoje representada pelo Haddad, vamos dizer a verdade, e caminhar para o centro. Na medida em que ele caminhar para o centro, ele está liquidado do ponto de vista político popular, né? Porque o centro não existe mais. Então, todo governo que caminha para o centro tem uma tendência a naufragar politicamente. A possibilidade político-popular eleitoral do governo Lula é manter-se o governo do centro. Claro. Por isso, essa coisa do Haddad pode ser demolidora, né, contra o Lula. Nós temos uma tensão grande e parece mais ou menos claro. É tudo um pouco obscuro, né, porque é uma luta. Há um elemento meio do mandarinato chinês, que é que a luta política continua um pouco obscura, viu, Mauro? Nós temos que ler sempre nas entrelinhas e procurar informações de bastidores para exatamente saber quem está defendendo o quê. É um pouco o ambiente de corte imperial da cidade proibida de Pequim, dominada pelo mandarinato, que inventou uma língua própria também, de privilégios de poder. Bom, isso não é educativo.
O que é sempre educativo é que a luta política seja feita de forma honesta, clara e coerente. E, portanto, é perfeitamente natural que haja diferenças de opinião dentro do governo e que cada uma das posições argumente e apresente, quando é um tema muito importante, não podem estar discutindo publicamente coisas pequenas, as coisas importantes, é positivo, é educativo e contribui para a mobilização e pela politização da sociedade, que sejam apresentados de forma honesta, transparente e clara, eloquente, quais são as posições. Aparentemente, portanto, feita esta ressalva, Haddad representa, neste momento, dentro do Ministério, e aparentemente dentro do próprio Ministério, uma luta política, uma posição mais fiscalista, ou seja, uma posição que tenta estabelecer uma negociação com os interesses capitalistas que repousam na preservação de uma taxa de juros muito elevada. Quer dizer, o Brasil tem Por que o Brasil tem um sistema financeiro tão sólido? Tem um sistema financeiro tão sólido porque ele é um parasita do Estado brasileiro. Os bancos brasileiros, os bancos são ultraconcentrados e eles são os principais agentes no mercado de compra e venda de títulos públicos do governo. E, evidentemente, as ações dos bancos brasileiros vão de vento em pouca, porque o Estado brasileiro é uma mãe que não para de dar de mamar todos os meses com uma remuneração, já falamos de uma taxa de juros, que é basicamente uma expropriação do fundo público para beneficiar o capital financeiro e os rentistas, aqueles que vivem, engordam deitado da renda gerada pela sociedade brasileira. Então, nisto posto, aparentemente, nós não recebemos, eu só recebi minutas que são atribuídas, portanto, são informações que eu trabalho com prudência, mas que, essencialmente, constroem um novo arcabouço fiscal. Alguém já brincou dizendo não é um arcabouço fiscal, é um calabouço fiscal. Mas, digamos, o elemento central é que os interesses dos rentistas continuariam protegidos, porque haveria um gatilho que seria disparado sempre quando a arrecadação dos impostos caísse, de tal maneira que a proporção da dívida pública em relação ao PIB não pode aumentar. E, portanto, não há blindagem, não há nenhuma garantia, não há nenhum gatilho que blinde, que proteja um piso mínimo de investimento em educação e saúde. O que está garantido é que há um piso mínimo de remuneração dos títulos do Tesouro para oferecer confiança ao capital financeiro. Nesse contexto, indo ao centro do problema, precipitou-se uma luta política. Nós não sabemos exatamente quais são as alternativas, mas a questão de fundo, indo à tua inquietação, a questão de fundo no Brasil, Mauro, é que nós nos aproximamos dos primeiros 100 dias e, até agora, com iniciativas que eu acho que foram emergenciais e que comoveram a nação brasileira, né? Proteger as crianças Yanomami no século XXI. Quem não foi às lágrimas quando não viu aquelas crianças que pareciam que estavam saindo de um campo de concentração? Sim. Iniciativas como libertar trabalhadores em condições de trabalho análogas à escravidão. Quem não se comove com isso? Quem não se comove com isso já morreu, mal. É um cadáver insepulto. Isto tem importância. Mas qual é o programa do governo Lula? O governo Lula, depois desta batalha heróica dos últimos 7 anos, chega ao poder. Qual é o programa? Aonde vamos? Qual é o sentido? Para onde vai a transformação do Brasil? Então, nós sabemos que tem o Bolsa Família, ótimo. Nós sabemos que tem um novo programa da merenda escolar, ótimo. Nós sabemos que há uma reativação do Minha Casa Minha Vida, bacana. Nós sabemos que há um novo programa de vacinação, legal.
Mas tudo isso, evidentemente, estamos ainda enxugando o gelo com as mãos, porque nós já vimos que conquistas como foram o Bolsa Família durante 12 anos, depois, nas mãos do Bolsonaro, todas as pequenas reformas que faziam mitigação da situação de emergência da miséria biológica não impedem que o Brasil mergulhe de novo numa tragédia que só tem equivalência na África subsaariana. Nós não passamos incólumes pelos 4 anos do governo Bolsonaro. Terminamos com 30 milhões e com fome, 100 milhões em insegurança alimentar. Então, nós já sabemos, aprendemos com a história, que as pequenas reformas, ainda que elas sejam tão importantes, são importantes, né? Combater a fome é importante, nem que seja 2 dias, mas não emancipa as pessoas de que no futuro voltarão a ter fome, não transforma a sociedade. Então, falta ao governo Lula, agora nos aproximamos dos 100 dias, uma iniciativa que deixe claro qual é o projeto estratégico. Nós vamos aonde com o nosso projeto estratégico? Bom, aí as alternativas elas vão se afunilando, e, evidentemente, se o plano do governo for preservar as pequenas reformas, mas chegar a um equilíbrio de acomodamento com o grande capital para evitar conflito, vamos mal. Você descreveu isso de uma forma gráfica, dizendo que o giro ao centro nos conduz para o abismo. Verdade. Ou seja, se os interesses mais fundamentais dos grupos da riqueza não forem contrariados no Brasil, não é possível mudar. E sem mudar, nós perdemos a base social. A ideia de que há um casamento indissolúvel da classe trabalhadora com a esquerda brasileira, ela é insustentável. Por quê? Porque nós vimos como o bolsonarismo entrou dentro da classe trabalhadora, e nós sabemos que no chão das fábricas, no chão das grandes empresas, uma parcela da classe trabalhadora foi mentalmente envenenada pelo discurso da extrema-direita e, portanto, não há matrimônio político indissolúvel de nenhuma classe, fração de classe, com nenhuma representação política. Não há matrimônio indissolúvel. E ainda que o Lula tenha as habilidades carismáticas, tudo tem seus limites. Então, nós estamos ainda na expectativa de saber qual é a estratégia. Eu estou entre os que defendo que o Brasil precisa de reformas estruturais, que são algumas medidas de natureza anticapitalista, que passam fundamentalmente pela redução da desigualdade social. Isso significa pleno emprego, significa elevação do salário mínimo, significa redução da jornada de trabalho, significa 10% de investimento para a educação, e significa fortalecimento do SUS, isso significa reforma agrária. Isso contraria os interesses estratégicos dos capitalistas brasileiros, eles vão chiar. E, evidentemente, a lua de mel com a Globo não é sustentável. E, evidentemente, vai ter conflito no mundo da comunicação. E o governo vai ter que pensar em ter TV pública, vai ter que pensar em iniciativas de comunicação para fazer nivelação das condições de disputa no mundo virtual, onde hoje está concentrado metade da luta política no Brasil, Mauro. Metade da luta política está aqui, nas redes. Metade da luta política. E nós estamos trabalhando com estilingue contra fuzis de última geração no mundo da disputa da comunicação. Não quero diminuir a importância da Fórum e do Café Fórum, mas nós estamos de estilingue. E, do outro lado, eles estão com metralhadoras giratórias. Quer dizer, a Michelle fala qualquer bobagem sobre a França e imediatamente tem uma distribuição para dezenas de milhões de pessoas. É escala. Então, vai ter conflito. Não é possível transformar o Brasil a frio. A Fórum fez a gentileza de publicar, semana passada, um artigo que eu escrevi, que chama-se Governar a Frio ou a Quente, e creio que esta imagem, que remete, no fundo, ao que você está dizendo, né? Fazer o giro ao centro ou preservar uma orientação voltada para as classes populares,
A frio ou a quente é o desafio do governo Lula 100 dias depois, e isso está em disputa e ainda não foi resolvido. É isso aí. Valeu, Mauro. Valeu, galera, cara. Gostei. Bacana, boa semana para ti. Vai ser mais uma semana fervente. Com certeza. Temos Bolsonaro voltando, também não sabemos se a volta do Bolsonaro vai ser a frio ou a quente, né? Exatamente. Não sabemos se ele não vai chamar concentrações no aeroporto. Vamos ver. É a data do aniversário do golpe. Então, ela tem um significado simbólico na loucura da extrema-direita. E, portanto, vamos nos preparar e nos prevenir, porque eles podem querer sair das ruas. Se saírem às ruas, muito importante, nós vamos ter que responder. Atenção. Se Bolsonaro vai para o aeroporto, a extrema-direita decide colocar 20, 30 mil pessoas, seja lá quem for, na porta do aeroporto, a esquerda brasileira, as frentes, Brasil Popular, a Povo Sem Medo, os partidos de esquerda, nós vamos ter que responder à altura com o 31, golpe nunca mais, né? Ditadura nunca mais. Então nós temos que já estar um pouco alerta às frentes, porque pode ser uma volta quente e nós vamos talvez ter que responder, se isso for assim, com ida às ruas, ditadura nunca mais, mal. Nunca mais. Portanto, eles não se enganem, Bolsonaro vai ser investigado, vai ser julgado, oxalá um dia vai ser preso nesse país. Aquele abraço. Valeu. Boa semana para ti. Até lá. Abraço para o caseiro aí, nosso médico. Tá bom. Tchau, tchau. Semana que vem, mais Valério aqui. Abração.